Olá a todos, espero que estejam todos bem. Meu nome é Priscila, essa é minha colega Rayana. Nós somos alunas do 6º período do curso de Letras, Tecnologias da Edição do Cefet. Nós pesquisamos análise comparativa de catálogos e nesse trabalho nós analisamos as metodologias que utilizamos até hoje. O título do trabalho é Análise das técnicas metodológicas utilizadas no estudo comparativo de catálogos editoriais como fonte de pesquisa acadêmica em diferentes campos. Esta pesquisa faz parte da iniciação científica A Edição do Estudo Linguístico no Brasil Contemporâneo, análise comparativa das editoras Contexto e Parábola. Dividimos a autoria da pesquisa original com Arthur Matheus Rosa Santos e com nosso orientador, professor Dr. José de Souza Muniz Júnior. Este trabalho tem o propósito de apresentar metodologias aplicadas em 2 pesquisas sobre catálogos editoriais e perspectiva comparativa. A análise comparativa de catálogos nos dá a chance de analisar 2 editoras, ou mais, no nosso caso, 2 editoras, de maneiras diferentes e perceber pontos que são compatíveis, outros divergentes entre elas. Essa análise comparativa amplia a nossa visão, já que é uma técnica, uma maneira de estudo que não é tão utilizada na nossa área. As nossas pesquisas comparativas tiveram início em 2019. A primeira pesquisa, que teve como objeto de estudo as editoras Masa e Palas, ela foi realizada como trabalho final da disciplina optativa Tópicos Especiais em Ciências Humanas e Cultura, Globalização e Diversidade Cultural, ofertada pelo professor José Muniz. Nós escolhemos essas 2 editoras por serem 2 editoras com um catálogo extenso, com muitas obras publicadas, e são 2 editoras especializadas na produção editorial afro-brasileira. Por isso nós as escolhemos. Atualmente, durante a iniciação científica, nós estamos estudando as editoras Contexto e Parábola. Elas foram escolhidas também por terem catálogos renomados na área de linguística, e nós as escolhemos por terem uma quantidade, vamos dizer, parecida de obras publicadas, porque tanto como no caso da Masa e da Palas, com Contexto e Parábolas, elas têm catálogos semelhantes na quantidade de obras, porque se tivesse uma diferença muito grande, não seria possível a análise. Nós estamos fazendo uso da prosopografia para fazer a coleta de dados, e esse estudo prosopográfico nos permite enxergar os catálogos editoriais como grupos e coletar todos os dados que nós temos acesso, que estamos conseguindo destes catálogos, para depois fazer uma seleção e decidir quais são os que ficarão na nossa pesquisa, quais são relevantes e quais nós vamos descartar. Essa maneira de ver a pesquisa prosopográfica, usar ela na edição, está sendo algo novo para nós e muito importante para nos ajudar a desenvolver essa visão sobre os catálogos editoriais. A apresentação dos catálogos. Os catálogos não são todos iguais, cada editora tem uma linguagem, vamos dizer assim, de apresentar o seu trabalho, o seu produto. A Mas Edições, nós encontramos o catálogo no site, o catálogo está disponível no site. A Palas também possui o catálogo no site. Neste caso, as 2 editoras que foram comparadas tinham essa semelhança. Os 2 catálogos apresentados no site. As editoras Contexto e Parábola são diferentes. A editora Contexto oferece um catálogo em formato de planilha do Excel, que está disponível no seu site. Enquanto a Parábola, ela oferece um catálogo em formato PDF, que está disponível no seu site.
as 4 editoras, para que nós conseguíssemos comparar as obras, nós optamos por colocar todos os catálogos em formato de planilha do Excel. Lembrando sempre que a nossa fonte principal de dados são os catálogos. Na editora Contexto e Parábola, nós tivemos que equiparar as duas editoras. Então, a Contexto já tinha o catálogo em formato Excel, nós excluímos, porque a Contexto ela é uma editora com catálogo amplo, não especializada apenas na área linguística, de estudos linguísticos. Ela tem publicações de diversas áreas, história, filosofia, entre outras tantas. Então, nós excluímos dessa planilha do Excel que eles ofertam no seu site essas obras e deixamos apenas estudos linguísticos, e a Parábola nós criamos uma tabela para ela com os dados que nós precisávamos e fizemos duas tabelas iguais, com os mesmos dados para as duas, para facilitar, para poder ser possível fazer uma comparação. Disparidade de dados, nós temos algumas disparidades nos dados encontrados, por exemplo, diferença entre o valor de alguma obra dentro do catálogo e no site da editora, ou então em algum outro site de venda, uma diferença muito grande. E essas disparidades a gente procura outras fontes para tentar tirar essa dúvida e deixar um dado mais correto dentro da nossa tabela. Para isso a gente usa outras plataformas. Nós usamos o Google para rastrear a existência de autores e títulos, estante virtual, que foi útil para pesquisar títulos mais antigos. O Google e a estante virtual, especialmente a estante virtual, nós utilizamos mais na pesquisa Masa e Palas, para pesquisar autores que, porventura, tivessem apenas uma publicação e era mais difícil encontrar dados sobre ele. Essa dificuldade com os autores a gente não encontra na Parábola e na Contexto. A Saraiva nós utilizamos para pesquisar, complementar as informações sobre os títulos, e em especial a Contexto, porque o catálogo oferecido pela Contexto não disponibiliza o ano de publicação da obra. Então, a Saraiva foi útil nesse sentido. Nós também utilizamos a plataforma Lattes para pesquisar os dados dos autores, especificamente no caso da Contexto e da Parábola, sobre a vida acadêmica, a carreira. E a biblioteca virtual Pearson nós estamos utilizando para pesquisando a ficha catalográfica de algumas obras. Ela não disponibiliza todas as obras da Parábola e da Contexto, mas uma grande maioria de títulos está presente lá. E é uma fonte confiável para a gente tirar dúvidas como ano de publicação, edição, se é a primeira edição, segunda edição. E a Amazon também complementa nossas pesquisas. Nós vamos lá para verificar se está tudo igual às demais fontes. As editoras que nós pesquisamos, Masa, Palas, Parábola e Contexto, são muito ativas nas redes sociais. Facebook e Instagram são sempre atualizados com informações sobre lançamentos, promoções, venda de kits de livros, informações sobre os autores, eventos com os autores, nesse momento eventos virtuais, e nós podemos destacar também nesse momento o YouTube como uma ferramenta muito utilizada, especialmente Parábola e Contexto, que são as editoras que nós estamos observando com maior cuidado agora. Elas utilizam muito o YouTube nesse momento, já utilizavam antes, mas ultimamente eles oferecem cursos, palestras, mesas de conversa com seus autores. Então ela está muito ativa nas redes sociais. Nesse momento de pandemia, isso foi exaltado ainda mais. Bom, mapeado esses dados, feito a tabela, o padrão, para que se possa comparar, a gente inicia o tratamento dos dados. A intenção aqui
é desvendar as relações do conjunto. O conjunto, enquanto editora Masa ou editora Palas, ou das duas, Masa e Palas, o mesmo para parábola e contexto. Cada catálogo aqui representa um grupo. E a junção dos dois forma um outro grupo. Então, a intenção nesse tratamento de dados é quais são os pertinentes para entendimento dessa produção editorial. Quais são as relações entre as variáveis? E um ponto interessante é que alguma dessas variáveis, alguma das relações, nós só podemos perceber quando houve a comparação, que notamos isso ser uma particularidade desse método que nós estamos usando, que é a pesquisa comparativa. Só foi possível verificar uma variável quando percebemos a existência dela em um dos grupos, após todo o mapeamento, toda a padronização dos dados. Especificamente para Masa e Palas, nós tivemos um grande desafio devido à ausência de dados, principalmente na editora Palas, que tem títulos muito antigos que ainda estão ativos nos catálogos. O trabalho foi realizado, o tratamento foi realizado se foi possível mapear entre essas duas. E isso foi bem diferente no cenário que nós estamos atuando agora, que é a parábola e o contexto, que nos apresentou uma infinidade de possibilidades de variáveis, de conseguir dados. Não que isso seja mais fácil, porque mapear, como a Priscila já explicou, é um longo caminho. Buscar informações, localizar a informação de forma o mais correta possível, para que não haja desvio no nosso tratamento, na nossa pesquisa. Então, trabalhamos com Masa e Palas com essa dificuldade de conseguir dados, e o inverso agora, comparar com o contexto com o excesso de informação, com o grande volume de informações. Chegamos, então, após formatar, padronizar os dados das editoras, aqui a representação do que foi construído para a Masa e para a Palas. Cada uma foi representada, foi padronizada no Excel. E a gente tinha aí várias informações para responder às hipóteses, e outras foram saltando aos nossos olhos de forma a nos surpreender com revelações do cenário, de cada uma em específico, cada uma na sua individualidade, e também no conjunto das duas editoras, na comparação, quando a gente finalizou construindo, através da análise quantitativa, números, né? A gente parte do site, que é a representação do catálogo da Masa e da Palas, transforma no Excel, padroniza, classifica e compara para construir números, para conhecer melhor, para ter uma visão ampla da atuação dessas editoras como vozes da cultura afro-brasileira. A contexto e a parábola, como já mencionamos, a particularidade de apresentação do catálogo de uma para outra foi diferente, e também diferente do que a gente já havia trabalhado, do método que a gente já havia utilizado anteriormente. A contexto com o catálogo Excel e a parábola com PDF. Buscamos estabelecer o padrão já apresentado pela contexto para poder enquadrar os dados da parábola nesse mesmo formato. Hoje, nós estamos mapeando as duas editoras
E o cenário é surpreendente com o grande volume de informações. As irregularidades aqui, elas serão entendidas de forma melhor após a composição das variáveis. Trabalhamos com algumas intenções, como, por exemplo, organizar geograficamente os autores, entender se eles estão constituindo o mesmo cenário geográfico ou se é variável isso, buscar a relação da formação acadêmica e a publicação, por onde esses autores transitaram, qual o local da sua formação acadêmica, será que isso vai influenciar no volume de títulos publicados nessas duas editoras? Então, são variáveis que pretendemos trabalhar, outras que irão surgir. Nesse caso, o contexto Parábola, temos um grande privilégio, que é a plataforma Lattes, que concentra grande parte das informações. É um grupo que, diferente de Masa e Parábola, que trabalhavam com minorias, aqui não, são privilegiados que nos proporcionam uma tabela com um volume de dados enorme. E devido a essa extensão dessa tabela, hoje, a gente já finalizando a constituição das duas, pensamos em como analisar qual será a melhor forma para poder trabalhar, para poder cruzar, relacionar as informações das duas. Talvez uma parceria com algum estudioso da área de estatística, uma máquina em um Excel mais avançado, ou até mesmo em software, para poder nos ajudar a relacionar a quantidade de dados que temos aí. Nessa parte que apresentamos aqui, o que esperamos é contribuir para a área com esse novo olhar que se forma para a editora, dando voz aos catálogos, não resgatando a voz dos editores. Evidenciamos aí dois métodos de pesquisa, que é a análise quantitativa e a análise comparativa, que não é muito comum na nossa área. E isso nos proporcionou levantar aspectos que os próprios editores não se dão conta. Como já falamos, existiam variáveis que só foi possível perceber quando começamos a olhar para os dois objetos. Ao olhar só um, ele não saltava, e às vezes ele não tinha a mesma significância que olhar os dois em conjunto. Os grupos que escolhemos para trabalhar, eles têm várias particularidades nas atuações comerciais. E na pesquisa atual, o contexto Parábola é um grande ponto que a gente visa, porque trata da produção editorial da linguística no Brasil, que ainda publicar livros é muito importante. Para a apresentação de hoje é isso que temos. E em breve teremos novas considerações em relação aos dados, as variáveis que Parábola e contexto irão constituir. Obrigada.